Colégio Renascença sempre foi mais do que um espaço de ensino. Para muitas gerações, foi um lugar de formação humana, convivência, amizades e histórias que ultrapassaram os muros da escola e seguiram pela vida inteira. Décadas depois, antigos alunos voltam a se reunir carregando memórias de uma época que ajudou a construir suas trajetórias pessoais e afetivas. A celebração dos 60 anos da Turma do Rena marca justamente essa conexão, que permaneceu viva ao longo do tempo. O encontro reúne amigos que cresceram juntos, compartilharam experiências, sonhos e momentos que seguem presentes mesmo depois de tantos anos. Uma noite preparada com emoção, reencontros e uma produção para homenagear não apenas o passado, mas o vínculo criado dentro do ambiente escolar. O Frei Restobar recebe esta festa especial, que transforma lembranças do Colégio Renascença em uma celebração da amizade, da memória e da importância que a escola teve na vida de toda uma geração. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. Papo Cabeça, Calça A de Pétria Chaves na Hebraica. A nova casa do KKL Brasil. Especial Shalom Brasil sobre a mentalidade empreendedora israelense. O lançamento do projeto Se Conhecer da Bnei Brit. Fique com a gente, o programa Shalom Brasil volta já já. Vamos falar de nazismo e antissemitismo no Instagram. Abre aspas. Obrigado, nem eu conhecia alguns emojis. Agora posso conversar com meus amigos e ser mais preconceituoso. Esse foi um dos comentários criminosos deixados ontem na publicação que eu fiz em colaboração com Gerson Pires, na qual alertávamos para o uso de códigos, símbolos e emojis em manifestações antissemitas online. Infelizmente, a postagem foi compartilhada em grupos extremistas e se transformou em um ataque de ódio contra judeus e até em apologia nazista explícita. Frases absolutamente repugnantes apareceram aos montes, assim como teorias conspiratórias e o negacionismo do Holocausto também. Foi muito revoltante. Atacaram justamente uma publicação criada para denunciar esse antissemitismo velado, covarde, calculado, que se esconde atrás de linguagem disfarçada para escapar da moderação e disseminar ódio sem consequências. E o mais grave ainda, muitos dos comentários utilizaram exatamente os símbolos que nós denunciávamos. Isso é antissemitismo e incitação à violência. É um desrespeito criminoso à história. Normalizar esse tipo de discurso abre espaço para que o ódio contra judeus cresça, se organize e se espalhe. E a história já mostrou, da pior maneira possível, aonde tudo isso pode chegar. Nós levamos o caso à Delegacia de Crimes Cibernéticos e a gente vai acompanhar para que cada um desses criminosos seja individualmente identificado e punido com rigor da lei. Combater o ódio é o dever de todos nós. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você! Rabino responde. Tem gente que passou pelo pior da vida, guerra, prisão, perda, e saiu mais forte. E tem gente que passa por muito menos e desmorona. Qual é o segredo? Primeira coisa, tem que ter fé, acreditar em Deus. Porque uma pessoa que não tem fé, automaticamente ele é negativo, ele é deprimido, ele está baixo, ele está down. Mas não basta ter fé. Tem mais um segredo que o judaísmo diz, que se chama desviar a mente. O rei Salomão, o mais sábio dos homens, escreve nos seus provérbios, Yosif Da'at, Yosif Machov, traduzindo do hebraico. Quanto mais conhecimento, mais mágoa, mais dói. Então, uma pessoa que fica se concentrando no problema, todo o tempo ele fica só pensando na adversidade, no problema, nas coisas negativas, ele não consegue sair disso e se levantar. O problema fica ampliado várias vezes. Tem que saber desviar a mente. O que acontece? Tem pessoas que perdem as chaves do carro,
fica só pensando nisto, o dia estragou, o homem está fora de si, não consegue voltar, porque ele fica se concentrando só nisto. Enquanto tem pessoas que passaram o Holocausto, perderam grande parte da família e se reconstruíram e vivem uma vida normal, porque conseguiram, pelo menos parcialmente, a desviar a mente. A busca por temas que dialogam com o presente também passa pelos espaços de convivência e formação cultural. E na Hebraica de São Paulo, uma noite de encontros e escuta mostrou como a programação da casa pode abrir espaços para discussões sensíveis, atuais e capazes de mobilizar diferentes públicos. Veja como foi o Papo Cabeça de Cal Saad e Pétria Chaves. Pétria Chaves é escritora e jornalista da Rádio CBN do Grupo Globo há 20 anos, onde apresenta o programa Revista CBN. A Hebraica São Paulo recebeu uma noite dedicada à escuta, reflexão e ao pensamento contemporâneo. O lançamento do livro Como Sei o que Sei, da jornalista e escritora Pétria Chaves, virou também ponto de encontro para um bate-papo sobre intuição, criatividade, tomada de decisão e inteligência ancestral. Em tempos marcados por excesso de informação, trazer esse debate para dentro de um espaço tradicional de convivência, cultura e formação, como a Hebraica, amplia a proposta do clube de promover encontros que dialoguem com questões do nosso tempo. O evento reuniu o público interessado não só na obra, mas na possibilidade de discutir como a intuição pode ocupar um lugar ainda mais consciente na vida cotidiana. Contraponto da inteligência artificial é a intuição, que nós devemos olhar para nós mesmos e ver só a máquina. E a Cal que vem falar com ela é que a gente deve ouvir o nosso corpo, né? Não ficar tanto na parte de máquinas, de WhatsApp, de isso, daquilo, de grupos. Então é muito interessante. A Pétria é uma comunicadora maravilhosa, ela tem um público muito grande, inclusive aqui dentro da Hebraica. A Cal tem 1 milhão de seguidores, então eu imagino que a conversa, o papo cabeça é entre as duas, não comigo, né? O livro é descrito como uma investigação sobre a intuição e o seu poder transformador. A proposta de Pétria Chaves cruza jornalismo, experiência pessoal e entrevistas com nomes da neurociência, da psicanálise, da arte e dos saberes originários. A autora parte da pergunta sobre como, em um mundo acelerado e fragmentado, as pessoas podem se reconectar com uma sabedoria interior que muitas vezes fica abafada pela pressa e pelo excesso de estímulos. Você alinhada com os seus propósitos, a sua essência, os seus princípios e o seu corpo, alinhado com o pensar, o observar, o escutar, o respirar, o falar, a comunicação não agressiva, o sentir e o agir, você está completamente alinhada para entrar em ação. Então, a gente fala que quando o nosso corpo e a nossa mente estão conectadas, mais espiritualidade e o emocional está entregue à nossa coerência em formato de ação. O pensamento crítico é bem complicado, a maneira da gente falar vai fazer muita diferença, porque hoje em dia as pessoas não querem, elas escutam para reagir, elas não escutam para aprender. Então, o que nós precisamos, uma vez que a gente detecta isso, nós somos responsáveis pela qualificação de como falar com essa geração tão cheia de desinformação, tão cheia de superficialidade, e ensinar que com calma, respirando fundo, pensando, analisando, conseguimos nos aprofundar para entregar algo mais coerente, profundo e com razão. O bate-papo também revelou como temas ligados à intuição, ao autoconhecimento e à tomada de decisão vêm ganhando espaços em debates públicos e culturais. A proposta da noite foi justamente tirar esse assunto do campo abstrato e aproximá-la da experiência cotidiana, em uma conversa acessível e conectada às inquietações do presente. A gente vive hoje um mundo extremamente deprimido,
ansioso, correndo contra o tempo, e se não bastasse, a gente está aí com o advento total da IA, a inteligência artificial. Ou seja, relações mais plásticas, trabalhos menos criativos, porque a gente vai delegando muito da nossa criatividade para a máquina, automatizando muito do que a gente criava. Então, nesse sentido, eu fui pesquisar a intuição e a verdadeira IA, que para mim é a inteligência ancestral, e ela está no nosso corpo. A gente precisa estar mais no corpo. Treinar a inteligência intelectual, mas num corpo saudável. As duas coisas estão conectadas. E é isso que eu chamo de inteligência intuitiva, que é uma inteligência, não é uma crendice, não é o que faz a gente cair em fake news, em desinformação, que é o quê? É consumir notícia com fígado, é consumir notícia com emoção. A gente precisa elevar esse patamar. E para isso a gente precisa exercitar o nosso intelecto, o nosso senso crítico, por meio de corpos saudáveis e mais atentos. O encontro mostrou que um lançamento também pode abrir caminho para reflexões ainda mais amplas sobre o nosso tempo. A partir do livro, a noite reuniu público e convidados em uma conversa atual, marcada pela troca de ideias e pelo interesse por temas que ultrapassam as páginas e seguem presentes na vida contemporânea. A seguir, a nova casa do KKL. Left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. A pré-inauguração da nova casa do KKL Brasil apresentou ao público um espaço pensado para ser mais do que um ponto de encontro. Um escritório que se transforma em um centro cultural aberto para toda a comunidade, conectando Brasil e Israel. A nova casa do KKL Brasil foi apresentada com uma proposta que vai além do espaço físico. A pré-inauguração revelou um ambiente pensado para encontros, convivência e coworking, mas também para formação e fortalecimento comunitário. Em um momento em que o debate sobre antissemitismo, juventude e liberdade de expressão ganha ainda mais peso, o evento destacou a intenção de transformar a casa em um ponto de conexão entre pessoas, ideias e projetos. A programação reforçou esse espírito, mostrando que o novo espaço nasce com vocação para receber discussões atuais e ampliar iniciativas educacionais e culturais. Esse espaço que a gente chama de casa com K, porque é do KKL, é um espaço para que seja realmente de toda a comunidade. A gente pensou um escritório que seja dinâmico, modulável e que consiga abrigar todo tipo de evento, que seja de uma palestra, uma arcadá, uma aula de yoga e, por que não, o nosso dia a dia de trabalho. Então é realmente que seja um espaço híbrido para toda a comunidade, para que a gente se encontre e pense projetos juntos e fale especialmente da nossa missão, que é a construção do Estado de Israel e da comunidade judaica no Brasil. Esse escritório novo do KKL representa a renovação do KKL como uma organização que tem mais de 120 anos de existência. Então isso mostra um fortalecimento da instituição. Ter um escritório novo também traz essa ideia de renovação de um lugar bonito, um espaço jovem, um espaço aconchegante. O KKL vai conseguir fazer um monte de eventos, de encontros. Enfim, tá sempre olhando para frente, tá olhando para o futuro, pensando no bem da nossa comunidade e no bem de Israel. O KKL está com um propósito muito grande de envolver mais pessoas nesse projeto. E aqui, na verdade, a própria concepção arquitetônica e tudo, construção com materiais de sustentabilidade e um espaço adequado para jovens. Eu diria que é um hub
é como que fosse uma startup, que é o que realmente o KKL é uma startup. A educação apareceu como um dos pilares centrais da nova casa. Em sua fala, Rudy Solon destacou a importância de investir em formação e consciência como resposta ao antissemitismo, associando o futuro da comunidade à criação de espaços de engajamento e pertencimento. Isso daqui, o cofrinho do KKL, surgiu em 1906. Isso daqui é um símbolo que a gente carrega até hoje, que todo mundo faz parte da construção do Estado de Israel. E você também pode fazer parte. A gente espera que esse seja um espaço de conexão, de fortalecimento, de encontros e de muito trabalho, e que a gente possa receber jovens da Tnuot, profissionais da área de educação, e que a gente possa cada vez mais aproximar e fortalecer os laços do Brasil e de Israel. Então, que essa casa seja uma casa aberta a todos aqueles que acreditam nessa conexão. É com grande alegria que o KKL Brasil abre esse novo espaço, pensado também em fortalecer encontros, conexões, propósito e comunidade. Este momento especial representa um novo capítulo em nossa trajetória e queremos compartilhá-lo com todos aqueles que acreditam na força da união e da construção coletiva. A palestra de Gabriel Bentasgal ampliou a proposta do evento ao trazer uma leitura sobre a política israelense e os desafios do cenário atual. A participação dele conectou a pré-inauguração a debates que ultrapassam a vida comunitária local e reforçou a importância de espaços preparados para discussão qualificada e combate à desinformação. Assim, a pré-inauguração mostrou que a nova casa chega com a proposta de unir convivência, conteúdo e formação, voltada aos temas que mobilizam a comunidade judaica hoje. El Keren Kayemet Israel es, de hecho, la institución que construye Israel y que ha construido a lo largo de toda la historia comunidad judía, educación judía y compromiso judío. El Keren Kayemet Israel de Brasil logró en muy poco tiempo hacer un montón de actividades, conseguir un montón de apoyo de la comunidad y no existía la relación entre lo que era la oficina, la secretaría del Keren Kayemet Israel en Brasil con lo que ellos lograban. Y por lo tanto, este lugar es un lugar acorde a la marca Keren Kayemet Israel y al trabajo que ha hecho en Brasil el Keren Kayemet Israel. Por lo tanto, es lo mínimo que ellos pueden tener, um lugar que seja tão bueno como eles. Olha, essa nova casa do Keren Kayemet é uma alegria para nós, porque o Keren Kayemet cresceu no Brasil. Em Israel já existe há 120 anos e nós aqui em São Paulo, nós tínhamos um escritório muito pequenininho, mas as atividades eram muito grandes. Então nós precisávamos de um espaço maior e nós estamos muito contentes e queremos convidar vocês para conhecer esse novo espaço do Keren Kayemet Israel em São Paulo. Estamos sempre abertos para novos voluntários, novas visitas, e você vai ser uma delas. Olá, eu sou o professor Samuel Felberg com as notícias de Israel desta semana. E se 2 semanas atrás festejamos o aniversário da independência de Israel, nesta semana lembramos da derrota das forças judaicas na cidade de Jerusalém na Guerra de 1948. Em 28 de maio daquele ano, os judeus que viviam durante milênios no quarteirão judaico da Cidade Velha de Jerusalém tiveram que abandoná-la quando as tropas jordanianas ocuparam a Cidade Velha. Foi uma tragédia que poucos se lembram nos dias de hoje, quando se fala da derrota dos árabes em 1948. Ninguém se lembra que no próprio dia da declaração da independência, toda a região de Gush Etzion, no que é hoje a Cisjordânia, foi derrotada pelos jordanianos, a população foi expulsa e os defensores dos kibbutzim da região foram massacrados. O mesmo aconteceu em Jerusalém, com a derrota das forças judaicas. Os homens foram levados à Jordânia como prisioneiros de guerra e os civis foram entregues às autoridades israelenses em Monte Sion para não voltar até o resultado da guerra de 1967. E aos poucos vão se frustrando as expectativas em relação a algum tipo de acordo entre Irã
e Estados Unidos para liberar o Estreito de Hormuz. O presidente Trump anunciou esta semana que as negociações estavam avançadas, mas, na verdade, o que houve foi ataques de ambos os lados. Os iranianos alegam ter derrubado um drone americano sobre as águas do Golfo Pérsico. Os americanos acusaram o Irã de terem lançado mísseis contra um avião F-35 e os iranianos atacaram uma base americana no Kuwait, de onde alegam que os americanos poderiam atacar com eficácia o território americano. E, por enquanto, não se fala nada sobre o urânio enriquecido que deveria ser entregue a alguma potência estrangeira como parte do acordo para encerrar esse conflito. Não há, por hora, nenhuma solução à vista. Os israelenses continuam atacando no Líbano, também ao norte do rio Litani, e vêm matando regularmente terroristas na faixa de Gaza, inclusive o último comandante militar que havia sido nomeado uma semana antes de o seu antecessor ser eliminado. E, por fim, uma notícia econômica. O shekel, a moeda israelense, continua se valorizando, o que, por um lado, é muito bom para os israelenses que querem importar produtos e aqueles que querem viajar para o exterior, mas causa um enorme dano a vários setores da economia. O setor da exportação, que é praticamente baseado em alta tecnologia, vem sofrendo com a desvalorização do shekel, porque recebe dólares em pagamento de suas mercadorias e de sua tecnologia e tem que pagar em shekels valorizados os custos em Israel, tanto com aluguel dos seus escritórios, quanto pela mão de obra que emprega em Israel. Desde o 7 de outubro, contrariando todas as previsões, o shekel se valorizou 25%. Seria o equivalente no Brasil a uma valorização de em torno de R$1,50 em relação ao dólar, algo que, por enquanto, ainda não aconteceu. Não há nenhuma expectativa de mudança dessa trajetória, especialmente porque o dólar vem se enfraquecendo ao redor do mundo. É isso por hoje. Até a próxima semana. A seguir, o lançamento do projeto Se Conhecer da Bnei Brit. Por que Hitler odiava judeus? 6 milhões de pessoas. E no começo, ninguém achou isso grave. Ninguém acordou um dia achando normal odiar judeus a ponto de matar milhões. Aos poucos, com silêncio, com negação, com gente dizendo, isso nem é tão grave assim. E hoje eu tô aqui, no Memorial do Holocausto, no dia de Yom HaShoah, com sobreviventes reais. Gente que viveu aquilo, que perdeu família, nome, identidade e que ainda assim está de pé, olhando nos olhos da próxima geração para dizer duas palavras. Nunca mais. 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 O maior erro que a gente comete é achar que o antissemitismo não existe mais. Que o ódio acabou junto com a guerra, mas ele não acabou. Ele só trocou de nome, de plataforma, de discurso, narrativa. Enquanto tem gente que faz silêncio, ele cresce. E esse evento não é só para a comunidade judaica, é para qualquer pessoa que acredita que nunca mais é uma promessa, não uma frase bonita. Compartilhe esse vídeo, porque lembrar também é um ato de resistência. A incomum história de um homem comum. Ele nasceu em 1923, na cidade de Kalwaria Zebrzydzowska, um lugar pequeno, no interior da Polônia, um mundo simples,
onde a vida ainda parecia segura. Um dia, sem aviso, mandaram que fizessem as malas. E assim partiram, amontoados em trens, sem saber para onde iam. Vieram os campos, um após o outro. Trabalhos forçados, fome, violência, sobreviveu a vários campos de concentração, inclusive Auschwitz, onde deixou de ser um nome e passou a ser um número. Como se todo o sofrimento já não bastasse, quando a guerra terminou, outra começou. Lutou na Guerra de Independência de Israel. Sobreviveu mais uma vez. O Brasil o acolheu de braços abertos. Vieram anos difíceis, uma nova língua, uma nova cultura, uma nova vida. Nada foi fácil, mas o Brasil foi a decisão correta. Aqui ele pôde recomeçar. Casou-se, teve 3 filhos e 6 lindos netos. Cultura, acolhimento e reflexão marcaram o lançamento do projeto Se Conhecer da Bnei Brit na Unibis Cultural, em São Paulo. A vida é feita de histórias. Histórias que carregam experiências, aprendizados e muita sabedoria. A Bnei Brit lançou o projeto Se Conhecer, uma iniciativa que propõe um novo olhar sobre a longevidade. Unindo cultura, bem-estar e convivência, o projeto foi criado para estimular a reflexão e a troca de experiências. A proposta é tratar o envelhecimento não apenas como passagem do tempo, mas como uma etapa de presença, autonomia e construção de sentido. Se Conhecer é um trabalho, uma iniciativa desenvolvida pela Bnei Brit São Paulo, e nós levamos adiante um projeto junto à Secretaria do Idoso, Secretaria Estadual do Idoso, um projeto que apresenta 3 frentes. Uma das frentes é o teatro, desenhado especialmente pela Leslie Marco, voltada à questão do longevo. A segunda iniciativa é uma sequência de palestras voltadas à história da arte. E a terceira frente é uma frente efetivamente de pôr a mão na massa sobre arte. Então as pessoas têm uma noção, têm um conhecimento sobre parte da história da arte dos pensadores e efetivamente têm a oportunidade de desenhar, escrever a sua história, os seus detalhes. As gerações mais jovens têm que entender que elas vão envelhecer, graças a Deus, que elas vão chegar no silver e que é importante elas entenderem e valorizarem a diversidade, a cultura e o conhecimento dos mais velhos. É fundamental a gente entender e reconhecer esse valor. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A apresentação da peça Florescer, criada especialmente para o projeto, deu o tom do lançamento. A montagem usou a arte para reforçar a ideia de que a longevidade também pode ser vivida com expressão, troca e vitalidade. Mais do que uma atração da programação, o espetáculo ajudou a traduzir no palco a mensagem central do Se Conhecer. A Bnei Brit é uma organização que tem um compromisso com a educação. O Se Conhecer, tendo como foco um público mais maduro, ele mostra um reflexo desse compromisso ao longo das gerações. Porque esse compromisso com os mais antigos, digamos assim, com os nossos prateados, reflete um compromisso anterior que a Bnei Brit já tinha com as gerações mais jovens. Isso significa que a gente vem acompanhando ao longo dos anos todas as gerações, tanto da nossa comunidade judaica como da comunidade maior. Em primeiro lugar, é um prazer estar no Shalom Brasil, me emociona por causa do meu saudoso, inesquecível e eterno amigo Marcel. Em segundo lugar, trazer o Se Conhecer à tona é que as pessoas, a expectativa de vida vem aumentando, as pessoas vêm vivendo mais. Só que não adianta só viver mais, tem que viver melhor. Então, para as pessoas se encontrarem,
encontrarem, para as pessoas poderem fazer uma atividade conjunta. Enquanto as pessoas compartilham, aprendem e se congraçam, aumenta a qualidade de vida, a saúde e a felicidade. O seu colar é de concha, seu vestido se arrasta na areia. Com o Se Conhecer, a Bnei Brit abre espaço para ampliar o debate sobre longevidade a partir da escuta, da convivência e da cultura. O lançamento apresentou ao público justamente essa proposta: envelhecer com mais sentido, participação e vínculo. O espetáculo Florescer, que faz parte do Se Conhecer, a ideia é a gente chegar próximos de uma geração que está vivendo a longevidade e as gerações que dialogam com esta outra geração. A ideia é que a Bnei Brit sempre está trazendo mensagens e reflexões para a gente criar uma sociedade mais justa e melhor. Então, para a gente trazer a peça é um cuidado, é um acolhimento, é um respeito com essa faixa etária e com a gente mesmo, né? Porque a gente está ou vai estar nessa faixa também. O Ser Conhecer quer levar cultura para todos os longevos, em todos os bairros. Esse é um papel da Bnei Brit São Paulo, levar direitos humanos, bem-estar social e cultura para todos. Essa é a nossa mensagem. Esse projeto, Se Conhecer, é um projeto abrangente para não só a coletividade judaica, mas para toda a população 60+. É um projeto que, com a participação da Prefeitura do município de São Paulo, no programa do idoso, visa inserir o idoso, voltar a participar da comunidade como uma pessoa ativa, para ter contato com outras pessoas da sua idade, da sua faixa etária. Iniciativa muito bonita que a Bnei Brit conseguiu com essa participação do programa do idoso da Prefeitura e da Municipalidade de São Paulo. Driving down the Palisades one morning, traffic is going as normal, and all of a sudden, a car swerves in front of me, very close, and then slams on his brakes because the car in front of him slammed on his brakes. I quickly slam on my brakes, swerve a little bit to the right, and the car in front of me swerves all the way onto the shoulder to avoid crashing into the person in front of him. I get my bearings, everything resumes as normal, and I look up and I see the car that swerved in front and almost created a terrible accident. What he did was he swerves right back into traffic, back at a high speed, swerving in and out of traffic. And a thought occurred to me. He just saved his life. He did something silly, something inappropriate. He swerved and then he was able to catch himself and he got onto the shoulder. Can you imagine if you would have taken that moment and realized, I just saved my life? Let me stop flying at high speed and swerving in and out of traffic. If he were to have done that, that act would have been the greatest act of his life. It would have saved him, and for a long time, he would have been safe. Or he could just go right back into traffic, right back into all the issues, and who's to know if he was the next 6-car pileup. In life, there are so many times that we make that great decision. We did a mistake. We did something wrong. We swerved in front of someone else. We went somewhere. We spoke to, we ended up in the wrong place, and we catch ourselves. And we swerve onto the side of the road. And that's amazing. But at that moment, we have to pause. And we have to realize we now can make a decision. We could utilize this act of greatness that we just did and allow it to build us and allow it to hit home. And somehow take a moment of thought so that when we're back into the busyness of life, it will be there to help us. Or we could unfortunately take this incredible act that just happened, and it is amazing, but we could just dive right into the traffic, swerving back and forth. And then unfortunately, the next temptation will come, the next problem will come, and maybe the next time we won't be able to save ourselves. Let's stop on the side of the road. Realize the greatness that we have become each and every day. Internalize how each action is so amazing. And stop swerving. Slow down a little bit to allow it to make us greater, the people we really are each and every day.
2,000 years in exile, Jews have awaited Mashiach's arrival every single day. Is the redemption a far-off dream? Or is it a prophecy about to come true? And what can we do to bring him even sooner? Se do klolle sinje na Teiro mitzvah und danach do in sei Gufe, a seine mitzvahs, was sei seine verbunden mit das Mann mit Juche. Was all der sei eiche das Mann mit Juche, von Nikwese de Mischiche, was leide alle Simonen von Messium, von Messichte Seiter, i das schein der letzte Tag von Nikwese de Mischiche, und befragt noch, wie der schwere Sider Reiner das Echet Masbir gewesen und gesagt und geschrieben und befahrzen gewesen, begolui, a das ist der letzte Tag von Golus, nur bei dem konnte das Chas Vesholim verlängern oder verkehrt in Zada Teib noch mehr zuheilen und der Zuheilen durch den Ruf, was mit Madgisch und Messiv in den Unionen, was sie seine gewähnt, Sibas, Hagolus, Borisheno, der Union, was hat gefällt, in Teiro, der Beetle-Teiro, und wie der Rani dort Masbir, Anis hat gefällt in Limo der Teiro in dem Kamus davon, nur Lei, Borchu, Bateiro, Tfilo, Keloshon Agomorre, Bateiro, Tchilo, Keloshon Agomorre, mot nie gemacht Friede Broche Nesena Teiro, wo die Broche ist madgisch, aber man soll wissen, dass nicht Keiche Weizim Jodi und nicht, dass Chochmosse, Apal Pivo der Dini ist Arabsche Mochel al Kvede Mochel, der Farbe, dass Teiro sei, aber das Gufe wird noch der Ruf, wie wird ein Sach und Mekabel Morus, wer Abdus, bis in ein Leben, Abdi, Kamei More, legabe dem nächsten Artikel. Wo das wird Reis gebracht, in der Birchas Artikel, wenn der Bache das Mewair Baruch in Beprotis, wie Pirusha al-Hatur, und wie schon gerät amol Baruch. Und nachher die zweite Siebe, der Rinjenasse darf sein, Avas Yisrael, wie Ardes Yisrael, wie Kirov Yisrael, wo der Rinjen von der Jeser Hore Hizach, auf Machen, auf Pirus, Rachmane, Litzlan, zwischen die Iden mit Avim Shebashomai. Às vezes a gente passa dias inteiros sem perceber as pequenas coisas boas. Mas no judaísmo existe uma mitzvah que muda tudo. Akara Tov, reconhecer o bem. Akara Tov não é gratidão obrigatória. É uma postura que organiza o coração, que ajuda a perceber o bem que nos cerca. Um novo dia começa. Com ele, novas batalhas, novas oportunidades. Você pode vê-lo como um desafio ou como um presente. Toda noite, sua alma ascende ao céu para recarregar energias e a cada manhã, Deus decide devolvê-la ao seu corpo e conceder novamente a você o presente da vida. O que significa que há um cantinho escuro neste mundo feito para você iluminar. Uma missão que apenas você pode cumprir. Ao permitir que comece o seu dia, Deus confia que você está apto para a tarefa. Ao recitar Modeh Ani, você agradece por isso. Akara Tov é uma forma de lembrar que sempre existe algo bom. E
Experimente esse pequeno gesto que transforma o coração. A seguir, especial Shalom Brasil sobre a mentalidade empreendedora israelense. As inovações tecnológicas israelenses transformam conhecimento em ação. É a adaptação que traz a estratégia nacional. O especial Shalom Brasil de hoje mostra como educação, imigração qualificada, serviço militar tecnológico e a cultura de risco impulsionaram o país, mesmo em um cenário de muitas crises. O modelo israelense revela como uma mentalidade de inovação pode mudar o destino de uma nação. Como que um país menor que o estado de Sergipe, cercado por inimigos, sem petróleo, sem mercado consumidor gigante e vivendo sob ameaça constante, conseguiu se transformar em uma potência tecnológica mundial? Enquanto boa parte do Oriente Médio acumulava riqueza em recursos naturais, Israel apostava em outra coisa: cérebros. E não foi por acaso. Houve uma decisão cultural, política e até psicológica por trás disso. Um modelo que transformou fracasso em combustível, imigração em capital humano e crise em inovação. A pergunta é: o que existe na mentalidade israelense que fez nascer uma das maiores potências tecnológicas do planeta? O especial Shalom Brasil de hoje mergulha na mentalidade israelense para entender melhor como ela funciona. Israel nasceu praticamente sem nada, sem petróleo, sem grandes reservas minerais, sem profundidade territorial, e já nos primeiros anos de existência, o país precisou absorver ondas gigantescas de imigração enquanto lutava pela própria sobrevivência. Ainda assim, em poucas décadas, Israel deixou de ser um território marcado por escassez e racionamento para virar um dos maiores polos de inovação tecnológica do mundo. Hoje, concentra algumas das empresas mais inovadoras do planeta, atrai bilhões em investimentos e se tornou referência em áreas como segurança digital, inteligência artificial, telecomunicações, tecnologia militar aplicada ao setor privado, entre outros. Mas existe um detalhe importante: isso não aconteceu por acaso. Israel recebeu imigrantes vindos de dezenas de países diferentes, gente com culturas, línguas e experiências completamente distintas. E uma das ondas mais importantes aconteceu nos anos 90, após o colapso da União Soviética. Cerca de 1 milhão de imigrantes chegaram ao país. Entre eles, havia engenheiros, matemáticos, físicos, cientistas e profissionais altamente qualificados. Para um território pequeno, foi como receber uma injeção gigantesca de capital humano. De repente, Israel tinha uma concentração absurda de conhecimento técnico avançado. Mas conhecimento sozinho não cria inovação. Era preciso dinheiro, estrutura, investimento. E foi aí que surgiu uma das decisões mais importantes da história econômica israelense. Nos anos 90, Israel criou um programa estatal voltado para desenvolver o mercado de capital de risco no país.
A lógica era simples. O governo ajudaria investidores privados a criarem fundos voltados para startups tecnológicas. O Estado entrava como um parceiro inicial, mas o objetivo era fazer o mercado caminhar sozinho depois. O resultado foi explosivo. Israel passou a produzir startups em ritmo acelerado. Empresas começaram a surgir em áreas estratégicas como software, medicina, segurança digital e infraestrutura tecnológica. O país virou um laboratório permanente de inovação. Mas existe um fator ainda mais decisivo: o exército. Em Israel, o serviço militar obrigatório não é apenas defesa, é formação de elite. Jovens são expostos a tecnologias de ponta, responsabilidades reais e tomadas de decisão sob pressão. E não é qualquer ambiente. Unidades como as de inteligência e cibersegurança funcionam como verdadeiras escolas de inovação. Ali, recrutas recebem treinamento avançado em programação, análise de dados e sistemas tecnológicos. E mais do que aprender, eles praticam, resolvem problemas reais, com impacto direto na segurança do país. E o resultado? Todos os anos, milhares de jovens deixam o exército com experiência prática em tecnologia de alto nível e levam isso direto para o mercado, criando startups, soluções e empresas globais. Não por coincidência, tecnologias militares frequentemente migram para o setor civil, especialmente na cibersegurança. Mas o ecossistema não para aí. Existe uma engrenagem funcionando em conjunto. Universidades, empresas e governo operam conectados. Ou seja, ideia vira pesquisa, pesquisa vira produto, produto vira empresa, empresa vira escala global e o governo atua como catalisador. Com investimentos diretos em inovação, incentivos fiscais e fundos de pesquisa e desenvolvimento. Mas talvez o aspecto mais diferente da cultura israelense seja outro: a relação com o fracasso. Em muitos países, quebrar uma empresa pode destruir reputações. Em Israel, falhar muitas vezes é visto como experiência acumulada. Existe uma mentalidade muito forte de que inovar exige risco, e assumir riscos significa aceitar a possibilidade de errar. Culturalmente, isso cria um ambiente completamente diferente. Empreendedores falham, voltam, tentam de novo e continuam circulando dentro do ecossistema tecnológico sem carregar o mesmo estigma que existiria em vários outros lugares do mundo. E essa mentalidade aparece também na forma como o israelense lida com a autoridade. Existe uma cultura de debate constante. Estudantes questionam professores, soldados perguntam para comandantes. O confronto de ideias não é automaticamente tratado como desrespeito. Muitas vezes é visto como inteligência crítica. E isso cria ambientes mais informais, rápidos e adaptáveis. Lugares onde ideias improváveis conseguem surgir sem serem imediatamente descartadas. E existe ainda um outro fator decisivo: a pressão constante. Israel viveu guerras, atentados e ameaças desde a sua fundação, e isso criou uma sociedade acostumada a improvisar rapidamente e tomar decisões sob pressão. Num ambiente assim, esperar perfeição pode significar perder tempo demais. A inovação virou quase uma necessidade de sobrevivência. E talvez a comparação mais controversa seja justamente com os países vizinhos. Boa parte do Oriente Médio possui territórios maiores, populações maiores e recursos naturais infinitamente mais abundantes, especialmente petróleo e gás. Ainda assim, nenhum deles conseguiu construir um ecossistema tecnológico comparável ao israelense. Porque riqueza natural pode gerar dinheiro, mas não necessariamente gera inovação. Inovação depende de cultura, instituições, liberdade para questionar, incentivo ao risco e valorização do capital humano. E isso levanta uma pergunta desconfortável.
Por que alguns países conseguem transformar crise em criatividade, enquanto outros permanecem dependentes apenas da riqueza natural? Israel entendeu cedo que sua principal matéria-prima seria conhecimento. Sem grandes recursos naturais, o país apostou em educação, tecnologia e formação técnica avançada. E isso acabou moldando toda a mentalidade econômica israelense. A pressão constante por sobrevivência criou uma cultura de adaptação rápida. Resolver problemas virou parte da identidade nacional. E isso chamou a atenção do mundo inteiro. Empresas multinacionais começaram a abrir centros de pesquisa e desenvolvimento dentro de Israel porque justamente encontraram algo raro: profissionais treinados para resolver problemas complexos em ambientes de alta pressão. Não era apenas sobre tecnologia, era sobre comportamento. Israel desenvolveu um ecossistema onde improviso, debate intenso, informalidade e velocidade passaram a funcionar como vantagem competitiva. Enquanto muitos lugares valorizam hierarquia rígida e excesso de burocracia, Israel criou ambientes muito mais horizontais. Ambientes onde uma ideia pode ser discutida, independentemente da idade, cargo ou posição de quem apresentou. E isso acelera a inovação. Ao mesmo tempo, existe um lado psicológico importante nisso tudo. Sociedades acostumadas à estabilidade tendem a evitar riscos. Já sociedades acostumadas à instabilidade muitas vezes aprendem a operar no improviso. Israel transformou isso em ativo econômico. A lógica acabou sendo quase simples. Se o cenário já é imprevisível, então vale mais a pena tentar criar algo novo do que apenas proteger estruturas antigas. E foi assim que Israel se tornou referência mundial em startups, pesquisa tecnológica e inovação aplicada. Mas existe também um detalhe importante: nada disso significa ausência de problemas. Israel ainda enfrenta desigualdades internas, tensões políticas, desafios sociais profundos. O próprio modelo tecnológico cria disputas econômicas e diferenças de renda dentro do país. Mesmo assim, a transformação israelense mostra uma coisa muito específica: países pequenos podem se tornar gigantes quando conseguem transformar conhecimento em estratégia nacional. No fim, talvez a grande diferença israelense esteja justamente na mentalidade, a disposição de correr riscos, a ausência de vergonha em falhar, a cultura de debate permanente, a valorização extrema da educação técnica e a ideia de que inovação não nasce de conforto, mas muitas vezes da pressão. Israel continua sendo um dos países mais debatidos e controversos do planeta. Mas existe um fato difícil de ignorar. Um território pequeno, sem petróleo, cercado por ameaças, conseguiu construir um dos ecossistemas tecnológicos mais influentes do mundo. E talvez a principal lição dessa história seja justamente essa: riqueza natural pode gerar poder momentâneo, mas sociedades que conseguem transformar conhecimento, adaptação e inovação em cultura criam algo muito mais duradouro. E é exatamente por isso que o Shalom Brasil está comprometido em trazer esse tipo de conteúdo para você, com verdade, com responsabilidade e com apuração rigorosa. Porque entender Israel de forma séria não é sobre repetir narrativas, é sobre analisar fatos, confrontar dados e entregar informação de qualidade. Shalom Brasil e até o próximo episódio. Hoje, no Conib em Foco, a gente volta aos momentos mais marcantes da 56ª Convenção da Conib, o encontro que reuniu lideranças, especialistas e representantes de todo o país para discutir os caminhos da nossa comunidade em tempos tão desafiadores. E no quadro de hoje, trazemos um recorte especial da fala do Roni Weishoff,
diretor voluntário da CONIB e um dos nomes à frente do Projeto Nacional de Combate ao Antissemitismo e ao Discurso de Ódio. E a gente sabe que, infelizmente, os antissemitas, eles saíram das sombras, né? E nós, com muita seriedade, com muita metodologia, estamos monitorando, documentando, gerando inteligência e enfrentando profissionalmente esse ódio que corrói a sociedade. Desde o início da guerra contra o Hamas, na internet, nós tivemos mais de 222 mil menções antissemitas. Para vocês terem uma ideia do alcance que isso chega, a 126 milhões de pessoas no Brasil. Ou seja, há uma enorme responsabilidade de quem possui poder de influência e voz pública. E nós estamos cobrando isso. Muitos judeus hoje evitam expressar sua identidade ou vínculo com Israel por receio de hostilidade. Isso representa uma erosão real da liberdade de expressão religiosa e cidadã que a nossa Constituição Federal, ela muito bem protege. E o que nós estamos fazendo em relação a tudo isso? Muita coisa, muita coisa. A gente lançou uma plataforma, combateaoantissemitismo.org. Nós estivemos no STF defendendo que as plataformas digitais tivessem mais responsabilidade para a remoção do conteúdo de ódio, o que foi julgado recentemente. Nós somos uma entidade de confiança do YouTube e do TikTok para declarar ali o que é o antissemitismo, o que não é o antissemitismo nessas plataformas. Nós temos um time maravilhoso agora, liderado pelo Bruno, de pesquisadores. Nós temos o relatório do antissemitismo. Nós temos a cartilha de combate ao antissemitismo. Nós estivemos no plenário do Senado Federal fazendo um ato em memória às vítimas do atentado terrorista e cobramos lá uma proposta de melhoria da legislação penal e uma política nacional de combate ao antissemitismo. E, juridicamente, 1 em cada 4 casos denunciados resulta em condenação ou efeito penal em que nós levamos à autoridade. Meus amigos, é mais um programa Shalom Brasil que chegou ao fim. Mas você já sabe que nas nossas redes sociais consegue acompanhar todas as novidades, atualizações e matérias exclusivas. Quem sabe você abre agora o seu YouTube e reassiste esse programa ou os anteriores. Nós temos um encontro marcado aqui novamente na semana que vem. Então, um grande abraço e Shalom Brasil!